Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a mensagem cristã, lição 13. Decorridos quase 2000 anos da passagem do Mestre pela Terra, ainda há os que afirmam, mesmo dentro do movimento espírita, que sua mensagem não difere ou não se sobrepõe à de outros sábios de tempos variados. Afinal, quem é Jesus? O que sua mensagem trouxe para a humanidade? Quais as razões de segui-lo ou de tê-lo como modelo e guia na afirmativa dos Espíritos a Kardec? Simplicidade. O primeiro ponto a ser observado. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Einstein dizia que se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu suficientemente bem. Assim, a lição de Jesus é simples, assimilável, de fácil entendimento. Não obstante, há quem o diga de forma diferente. É certo que os anos encarregaram-se de dar um ar de complexidade a certos ensinos deixados pelo Mestre, até mesmo em razão da cultura judaica tão diversa da nossa, ocidental. Não obstante, em sua essência, ela é simples, límpida, e precisamos ter isto em mente se queremos compreendê-lo e, mais ainda, segui-lo. Liberdade. Continua Emmanuel. Guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Eis o segundo ponto: liberdade. Amor. Certa feita, uma querida amiga me ensinou que não existe nada mais livre do que o amor incondicional, tão simples e tão verdadeiro. O amor que nada exige em troca, que não depende de uma ação ou pensamento do outro para existir, que se sustenta em si mesmo, sem nenhuma condição para permanecer ou não. Este amor possui uma liberdade que ainda desconhecemos. Nós a estamos exercitando através do perdão, mas ainda não alcançamos a liberdade de amar. Apenas o Cristo a demonstrou de forma límpida e plena. Fraternidade, amor e conhecimento é a tríade que Emmanuel nos informa como os meios pelos quais se dá a nossa libertação. Tudo que estiver fora destes três pensamentos, posso concluir, será ignorância e escravidão. O amor liberta, o conhecimento liberta, a fraternidade liberta. Acreditamos nisto? Pautamos a nossa vida nestes alicerces? Passo a passo. Sigamos em frente com a lição. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Jesus é um mestre que conhece seus aprendizes, sabe quem somos e sabe do que necessitamos. Nosso Pai Celestial colocou-lhe como o espírito responsável por nossa trajetória evolutiva, o Cristo de Deus que nos acompanha desde os primórdios. Darwin, ao observar durante anos a natureza e o comportamento das diversas espécies, afirmou que a natureza não dá saltos, eis uma lei natural, que serve para a mais simples criatura e também para nós, enquanto espíritos em caminho evolutivo. Passo a passo, vamos trilhando um caminho único e individual, sabedores de que cada vitória sobre o nosso orgulho e sobre o nosso egoísmo é um passo à frente na trajetória evolutiva.
ou lembrando do parágrafo anterior, cada passo que damos em direção ao amor, à fraternidade e ao conhecimento são passos importantes que representam o avanço do nosso ser espiritual. Jesus caminhou com o povo. Prossegue Emmanuel. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Jesus, o Cristo de Deus. Antes de entrar nos ensinamentos deixados pelo Cristo, em sublime síntese, Emmanuel nos informa um ponto essencial na trajetória do Cristo e de todos os que o seguem: conviver com a massa popular. Jesus viveu a fraternidade de forma plena, amou a todos indistintamente e semeou o conhecimento das leis divinas por onde passou. O fez de forma simples, caminhando com o povo, nos montes, praças, à beira do mar, num barco de simples pescadores. Não há em sua trajetória mistérios religiosos ou dominações políticas. Ele jamais sucumbiu às tentações do poder e do intelecto. Manteve-se fiel à sua missão e nos mostrou o único caminho verdadeiro. Teremos sempre o nosso livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. Porém, ser cristão implica olhar para o Cristo, para a sua vida e deixar-se tocar por ela, deixar-se influenciar por seus passos. E é justamente estes passos, ditos ensinamentos, que teremos a oportunidade de ver em seguida, um a um. Ama a Deus, nosso Pai, ensinava ele, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Mateus 22, versículos 37 e 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O maior mandamento. Eis o mandamento maior, que já os antigos conheciam, eis que constava da lei mosaica o mesmo entendimento. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o evangelista Mateus o apresenta novamente. Mateus 22, 37. Alma, coração e entendimento compreendem a essência do nosso ser, e esta essência se expressa quando ama a Deus, em fraternidade, amor e conhecimento. Tríades que se unem para expressar que somos a imagem e semelhança do nosso Pai Criador. Em última instância, amá-lo é descobrir quem somos. Ama o próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento. Novamente, uma citação que consta no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 19, versículo 18. E no Novo Testamento, Mateus 22, 39. Não obstante a regra ser conhecida, insistia o povo judeu que o próximo era apenas o seu irmão de raça, ao que Jesus demonstrou como um entendimento limitado, que necessitava ser melhor compreendido, ensinando a todos a parábola do bom samaritano. Eis a regra áurea, que muitos conheciam, como nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo.
E insistiam os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Plenitude. Interessante que são os mesmos povos que o próprio Emmanuel enumera na lição anterior, mostrando-nos, porém, suas quedas e desenganos. E nos explica, enfim, como aplicá-la. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Não apenas ensinou, mas viveu o que ensinava, através do trabalho, da abnegação e do amor, em todos os lugares por onde andou. Sigamos com mais um trecho do livro Roteiro. Perdoa o companheiro, quantas vezes se fizerem necessárias. Mateus capítulo 18, versículo 21, 22. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdão. Pedro questionara Jesus quantas vezes ainda teria que perdoar. Se havia um limite para a paciência com as faltas alheias, ao que ele responde, 70 vezes 7. Sem o perdão, não conseguiríamos vivenciar o amor. Nossa condição ainda imperfeita nos remete a erros, equívocos, desenganos, carecendo da benevolência alheia quando erramos e, principalmente, quando reiteramos erros já cometidos. Se acreditamos que a liberdade virá através da vivência amorosa, se esta premissa é verdadeira em nossos corações, o perdão será uma consequência lógica e também decorrente dos mais puros sentimentos que nutrimos por nós, pelo outro e por Deus, que a todos criou. Empresta sem aguardar retribuição. Lucas 6,35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Emprestar. Eis a fraternidade em sua melhor expressão. Fazer algo bom por alguém sem aguardar nada em troca, nem reconhecimento, nem agradecimentos, nem bonificações. É o bem pelo bem. É fazer algo bom porque se acredita que este é o melhor caminho, sempre. Emmanuel usa o verbo empresta e é digno de nota a sua perspicácia, porque o que empresta dá algo de si mesmo, algo que é seu por direito e que oferece ao outro. Em geral, quem empresta quer de volta, mas com o Cristo somos convidados a trabalhar o nosso egoísmo, ofertando sem esperar a contrapartida. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Mateus 5, versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mais um rico ensinamento do Mestre. Muitos o queriam morto, muitos rejeitavam sua proposta de fraternidade, de igualdade, perdão e amor. Não obstante, a todos ele amou e ama. Orar por quem não nos quer bem, pedindo a Deus, como se pode, por um irmão, vai na contramão do que ouvimos e vemos em nosso dia a dia. O toma lá, dá cá está em plena vigência, e o desafio é não entrar neste círculo vicioso. Mais que isso, é quebrar este eterno círculo de vingança e desforra. Se alguém lhe fez mal, lhe persegue, lhe calunia, ore. Deixe-o sob a proteção e justiça de Deus. A nós é isso que cabe. Deus agirá.
Ajuda os adversários. Mateus capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Conciliar. Eis uma grande pedra no caminho daqueles que tentam aderir ao cristianismo, sem, porém, buscarem seguir seus ensinos. O perdão é exemplificado por Jesus a todo momento, e não apenas aos que amamos e queremos bem, mas, sobretudo, aos que se colocam em nosso caminho como inimigos, como adversários. Emmanuel comenta este versículo no livro Palavras da Vida Eterna, lição 178. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Não condenes, para que não sejas condenado. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Um desdobramento da regra áurea que nos diz para fazermos ao outro todo o bem que quereríamos que nos fizesse. Vale também na contramão: não condenar, não julgar, não atirar pedras a quem quer que seja. Adverte-nos, porém, Emmanuel, no livro Refúgio, que não equivale a dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade, com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Lucas 6, versículo 29. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Também em Mateus 5, versículo 40. E se ao que quiser pleitear contigo, tira-te o vestido, larga-lhe também a capa. Este versículo nos pede para ir além da suposta justiça que os nossos olhos alcançam. Pede-nos indulgência, é primeiro exemplificar, semeando o bem, para depois esperar a colheita no tempo de cada um. Esta é a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Mateus 5, versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. As milhas a que se reportam os ensinamentos do Mestre são aquelas de nossa jornada espiritual, no processo de elevação cada dia. Aprende a ceder para os outros se desejas realmente ajudar. Não regenerarás o criminoso atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. Não corrigirás o transviado à força de imposições humilhantes, e nem conquistarás a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhes as próprias chagas. Emmanuel, Cartas do Coração. Aprender a ceder. Eis um conselho do Cristo, um caminho para a fraternidade e para a paz. Não procures o primeiro lugar nas assembleias.
para que a vaidade te não tente o coração. Lucas 14, versículo 8. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa, ainda mais digna do que tu. A lição da humildade nos remete a exemplos valorosos que nos ensinam, mas, sobretudo, nos educam. Chico Xavier transitou pela terra desconhecida de muitos. Seu trabalho era desenvolvido com humildade extrema. Não obstante a possibilidade de conforto e regalias, viveu tal o Cristo ensinou. Nunca buscou um lugar de honra e hoje o reconhecemos como um grande e honrado trabalhador do Cristo, como um exemplo de vida raras vezes visto. Quem se humilha será exaltado. Mateus 23, versículo 12. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A sabedoria começa na reflexão. Sócrates. Já diziam os antigos que a sabedoria ministra o temor do Senhor e a humildade antecede a honra. Provérbios 15, 33. Ao que buscou aplausos, toda a glória já lhe foi concedida, mas ao que passou pelo mundo esquecido de si mesmo, dignificou-se como exemplo, inspirando aos que vieram depois. Eis novamente Chico Xavier como um forte exemplo desta máxima trazida por Emmanuel. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Lucas, capítulo 6, versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Bendize aquele que te amaldiçoa. Lucas 6, versículo 28. Abençoai aos que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Viver com o Cristo. Em tempos de críticas e maledicências, eis a lição nos lembrando de como deve agir um cristão. E se não conseguirmos bem dizer, usemos o silêncio como aprendizado, para mais à frente sermos capazes de encontrar no irmão mais bondade que defeito. E seguem os ensinos do Cristo, que Emmanuel também sintetiza, harmonizando-se com os pilares do amor, da fraternidade e da liberdade. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem a quem te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á, mais perfeita, na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Certo é que ainda estamos distantes de andar de acordo com estas máximas. Não obstante, nossa ação reiterada no bem e nossa vontade em seguir os passos do Mestre nos conduzirá neste caminho, abençoando-nos nas luzes do amor e da fraternidade, a fim de que sejamos livres para amar e viver. Encerra a lição. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue nos passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. E diante desses apelos, gradativamente, há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. E a palavra do Cristo, acima de éditos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Passaram os reinos, passaram os reis, os poderes, até mesmo
Aqueles que caminharam usando o nome santo de Jesus para interesses próprios passaram e passarão. E a cada dia, quando o sol nascer, saberemos que o Cristo jamais passará. Apenas sua palavra de amor e perdão é eterna e nos conduzirá.